E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal. E hoje a gente vai continuar falando aí sobre temas teológicos meio, digamos assim, polêmicos. E você viu o nosso título aí? Sábado ou domingo? Qual é o dia de guarda? Vem comigo que a gente vai ver na Bíblia. Bom, existe aí, né, no mundo religioso uma certa batalha, né? Qual é o dia de guarda? É o sábado? É o domingo? O que que é? O que que a Bíblia diz? Ah, Beto, você é adventista, você guarda o sábado, você está errado. Ah, o irmão católico guarda o domingo, está errado. Como é que funciona isso? Bom, a gente vai usar a Bíblia e eu vou estar usando essa Bíblia aqui, ó, Bíblia Jerusalém. É uma Bíblia da Igreja Católica, é uma Bíblia traduzida por padres católicos, gosto muito da tradução dela, e a gente vai usar ela como base aqui para poder ler alguns textos. O vídeo vai ser um pouquinho longo, então eu te peço paciência e que você possa compreender realmente o que Deus está querendo aqui dizer para você. Para começar, as pessoas falam o seguinte, né? Mas quem guarda o sábado está vivendo no Antigo Testamento. É só o Antigo Testamento que cita o sábado? Ou o Novo Testamento também cita o sábado como guarda? Por que que se guarda o domingo? A gente vai tentar explicar isso daqui dentro do nosso vídeo. Para começar, a Bíblia fala de 10 mandamentos. Nós seguimos a Bíblia, procuramos seguir a Bíblia, não somos perfeitos, falhamos em algumas coisas, mas procuramos segui-la. E lá tem os 10 mandamentos, em Êxodo, no capítulo 20. Eu vou abrir a Bíblia aqui, se você quiser pegar a sua, você pode abrir a sua aí também. Eu não vou ler tudo, porque vai demorar um pouco. Você pode ver que minha Bíblia está até marcada aqui. Ó. O quarto mandamento é esse daqui, ó. Você está vendo? Esse é o quarto mandamento. Se você observar na tua Bíblia, Bíblia católica, lembra disso, não é, a Bíblia evangélica tá lá. Bíblia é Bíblia, meu irmão. O quarto é o que mais tem coisas. Os outros são pequenos, são rápidos, mas o quarto mandamento é o que mais tem coisas aqui. E começa da seguinte forma: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nenhum outro mandamento vai estar a palavra lembra-se. Porque só esse será que Deus colocou aqui, lembra-te. E no decorrer ele vai explicando que o sábado deve ser guardado, que não se deve fazer nada para benefício próprio. A gente vai tentar explicar isso aqui também. E fala que nada, nem os empregados devem trabalhar. Ou seja, se eu vou guardar o sábado, tem que servir para as outras pessoas que estão ao meu redor também. Olha o que fala lá em Gênesis. Gênesis no capítulo 2. Aí as pessoas costumam dizer o seguinte: ah, mas o sábado é judeu, né? Veio com judeus e tal. Deixa eu te falar, Adão e Eva era judeu? Não, né? Abraão era judeu? Não. Noé era judeu? Não. Todos eles guardaram o sábado. Olha o que fala em Gênesis 2. Deus concluiu toda a sua obra que fizera, e no sétimo dia descansou, depois de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou de toda a sua obra da criação. Deus descansou, abençoou e santificou. Deus precisa descansar? Não. Ele fez para dar o exemplo. Agora, se Deus abençoa e santifica, não é uma coisa muito séria? Ah, mas e o domingo e tal, não sei o quê? Bom, o domingo, no ano 321, Constantino, ele fez um decreto passando o sábado para o domingo. Você pode procurar isso na internet, que você vai ver ali com maiores detalhes. E a igreja depois acatou. Todo respeito aqui aos meus irmãos católicos, tá? A primeira coisa aqui, se você não crê no que eu creio, eu só peço que você me respeite. Assim como eu respeito. Minha família é feita de católicos, evangélicos, todo mundo misturado. Nós respeitamos uns aos outros. Porém, quando eu discordo de alguém, eu tenho que ter uma base bíblica. E discordar com respeito, não agredindo, xingando, falando coisas, isso aí não precisa. Nós somos adultos e eu peço para você que você tenha o mesmo coração. Entenda, né, o que está sendo falado aqui, o que nós estamos tentando mostrar dentro da Bíblia. Se você crê na Bíblia como regra de fé da sua vida, beleza. Nós não devemos seguir homens. O que fala lá em Pedro? Antes obedecer a Deus do que obedecer a homens. E olha, a Bíblia, então, aqui a gente está usando uma Bíblia católica, mostrando que não tem esse negócio de Bíblia evangélica, católica. Bíblia é Bíblia, tá bom? Vamos lá, então. A igreja depois assumiu aí, né? Adotou o domingo como dia de guarda. Se você for na igreja católica, existem várias citações de que o sábado ele foi abolido porque o domingo foi escolhido como um dia festivo de homenagem à ressurreição de Jesus.
Não é o Beto que está falando isso, é o Papa João Paulo que falou isso. O Padre Guido também comentou isso. Se você olhar, o Padre Guido é um padre da Igreja Católica e ele tem alguns vídeos na internet, tem uma entrevista dele para você ter ideia, ele falando justamente isso, como inúmeros padres. Você quer ver algumas citações da Igreja Católica referindo-se a isso? Nós, católicos romanos, guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo e por ordem do chefe de nossa igreja, que preceituou tal ordem de o sábado ser do Antigo Testamento e não obrigar mais no Novo Testamento. Padre Júlio Maria, em Ataques Protestantes, página 81. Vamos lá então, peraí. Foi abolido o Antigo Testamento, correto? Eu já ouvi muito isso. Ah, vocês vivem na Antiga Aliança, nós vivemos na Nova Aliança. Mas espera aí, Jesus fez uma nova aliança. Mas o que é que Jesus falou lá em Mateus? Mateus, abre tua Bíblia aí, no capítulo 5, no verso 17. Eu vou ler todo o texto para você pegar o contexto. Nós não devemos pegar um texto isolado. Toda vez que vamos ler alguma coisa, vamos pegar o contexto. Alguns textos aqui a gente solta só os versículos, mas depois você pode ler todo o contexto e sei que você vai entender muito bem. Não penseis que eu vim revogar a lei com letra maiúscula, ou decálogo, letra maiúscula, lei, os 10 mandamentos. Eu não vim revogar. Quem está falando isso é Jesus no Sermão da Montanha, meu amigo. Não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhe pleno cumprimento. Cumprimento é de grande, né, velho? E dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, ou seja, até a volta de Jesus, não será omitido nenhum só tio ou uma só vírgula da lei. Até que passem céus e terras, até que Jesus volte. Ele já estava profetizando a sua volta aqui. Da lei não se pode tirar uma vírgula e nenhum tio. Se você for lá em Apocalipse, no capítulo 21, fala o seguinte, capítulo 21, 22, não me lembro agora, perdão. Fala o seguinte, que não ai daquele que tirar uma vírgula ou um tio das palavras deste livro, ou seja, a Bíblia. Jesus está falando aqui que ele não veio abolir a lei. Então o Novo Testamento é válido, sim. E olha aqui, continua dizendo o seguinte, aquele, portanto, que violar um só, por menor dos mandamentos, e ensinar aos homens a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino de Deus. Aquele, porém, que praticar e ensinar será chamado grande. Não vou entrar nessa parte aqui, mas é uma coisa forte. Vou concentrar nisso daqui. Ó. Jesus falou, não pense que eu vim revogar a lei, mas eu vim para que ela fosse cumprida. Na época de Jesus, o sábado era guardado de maneira errada. Tudo isso tem um contexto histórico lá de Babilônia. Num outro vídeo eu explico isso aqui para você. Mas é o seguinte, sábado não foi abolido. Você está entendendo? A própria Bíblia está falando isso daqui. Ah, mas aí fala o seguinte também, que Jesus, a homenagem pela ressurreição de Jesus, os discípulos começaram a guardar o domingo. Aonde fala isso na Bíblia? A Bíblia fala isso em algum momento? Não existe citação nenhuma. Pelo contrário, Jesus ia à sinagoga, você vai ver isso no livro de Marcos, você vai ver isso no livro de Lucas. Os apóstolos continuavam guardando o sábado, você vai ver isso no livro de Atos. O apóstolo Paulo, ele ia à igreja aos sábados. Depois de anos que Jesus morreu, Paulo continuava indo à igreja aos sábados. Ah, mas os gentios, nós somos gentios. Espera aí, Paulo pregava para gentios e ele ia na igreja aos sábados. Você quer ver outra citação que nós temos da Igreja Católica? Entenda aqui, gente, não estou falando mal de você, católico, da religião católica. Só estou explicando para você como que trocou do sábado para o domingo. O próprio Papa João Paulo fala o seguinte, que não existe embasamento bíblico para a troca do sábado. Simplesmente foi uma homenagem, como nós acabamos de ler aqui, tá entendendo? Outro texto fala o seguinte, daí a conclusão é inevitável. Daqueles que alegam seguir a Bíblia como seu guia, os israelitas e os adventistas do sétimo dia têm o peso de exclusivas provas bíblicas do seu lado. Mas o protestante não tem nenhuma palavra bíblica em sua defesa para a sua substituição do sábado para o domingo. Espelho Católico, 9 de setembro de 1893. Você viu aqui ele falando? Os israelitas e os adventistas. Eles têm base bíblica para defender o sábado, tá bom? Mais um texto.
A Bíblia manda santificar o sábado, não o domingo. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Foi a tradição católica que, honrando a ressurreição do Redentor, ocorrida no domingo, aboliu a observância do sábado. O Biblismo, página 106, Padre Dubois, acho que é isso. Mas, então você está vendo? E se você perguntar a qualquer líder católico, ele vai falar isso, que substituíram em homenagem. Não tem embasamento bíblico. E eu não estou falando aqui que você está errado, que você está certo, mas eu estou falando que a Bíblia fala. E eu penso o seguinte, se eu tenho uma verdade bíblica, eu tenho que aceitar isso se eu tenho ela como regra de fé, como palavra de Deus. Se você, meu irmão aí que está me assistindo, você pode estar chateado com o que eu estou falando, mas eu quero te pedir de coração, não fique chateado. Eu estou mostrando para você dados históricos da Igreja Católica Romana e dados bíblicos que o sábado é dia de guarda, que Jesus nunca falou que era para trocar, ele não falou isso. Imagina a seguinte coisa, Adão e Eva guardaram o sábado, correto? Como nós vimos. Adão e Eva estão mortos esperando Jesus voltar. Eles não estão no céu, não estão. E eu já tenho vídeos aqui no nosso canal falando sobre isso. A gente vai fazer um novo também. Mas segundo a Bíblia, quem morre não vai nem para o céu, nem vai para o inferno. O corpo fica lá esperando Jesus voltar, né? Se decompõe, mas o respirar volta para Deus. Então vamos supor que Adão e Eva, na volta de Jesus, eles ressuscitam, olham para Jesus. Ah, Jesus e tal, não sei o que, Deus, né? Ah, ó, tem um negócio para contar para vocês, nós não guardamos sábado mais não. Uai, mas peraí, por que não? Não, agora é o domingo, fizeram homenagem aí, vamos guardar o domingo. Será que eles não achariam que Jesus foi contraditório? Ah, mas o Senhor trocou a sua lei, mas expulsou a gente do paraíso? Moisés guardou o sábado, o povo de Israel guardou o sábado. Eles tinham que colher o maná na sexta-feira, porque se colhesse no sábado estragava e tinha que colher só aquilo que dava para eles comerem, porque se sobrasse muito, era desperdício, apodrecia também. Como essas pessoas que passaram pelo deserto, que foram fiéis a Deus, vão chegar a Deus e vai falar assim, ó, não é mais o sábado, agora é o domingo. Você não acha que seria muito contraditório do próprio Deus? Olha o que fala em Isaías 66. Lembrando que eu estou lendo tudo aqui, ó. De Jerusalém, Bíblia católica, por favor. Isaías 66 fala o seguinte, no verso 23. De uma lua nova a outra lua nova, de um sábado a outro sábado, toda a carne virá prostrar na minha presença, diz Yahvé, diz Deus. Aqui está falando da Nova Jerusalém, da volta de Jesus. Isaías já profetizando, já antes de Jesus nascer, Isaías profetizou o nascimento dele, a morte dele e a volta dele. Quais são os dias que nós vamos adorar a Deus? De um sábado a outro sábado. Ah, todos os dias, mas o sábado vai ser o dia especial de culto. É isso que a Bíblia está dizendo para a gente. Ah, mas lá em Apocalipse fala que o dia do Senhor, e dia do Senhor vem do domingo, dies Domini, significa dia do Senhor. Espera aí, deixa eu te falar um negócio aqui. Dies Domini é uma citação em latim, vem do latim. A Bíblia foi escrita em aramaico, grego e hebraico. E o termo não é o mesmo. A gente vai fazer um vídeo aqui só explicando sobre isso, sobre grego e hebraico. Nós vamos falar grego aqui, tá bom? Vamos falar hebraico também. Mas dies Domini vem do latim. Então a tradução bíblica ela vem do grego. Não é a mesma raiz, não bate. Tá bom? Você entende isso? Então vamos prosseguir aqui. Quando ele vai falar assim, mas esse negócio de guardar o sábado veio dos adventistas, veio de Ellen White. Ellen White que inventou esse negócio. Deixa eu te falar um negócio aqui, amigão. Se você pesquisar na internet historiadores e teólogos, que não são adventistas, teólogos da época, historiadores da época, vão dizer que os discípulos guardavam o sábado, continuaram guardando o sábado até a sua morte. Inclusive tem um texto que fala o seguinte, desde o tempo dos apóstolos até o concílio de Laodiceia, em 364, a sagrada observância do sábado dos judeus persistiu como pode ser comprovado por muitos autores, não obstante o voto contrário do concílio. Então você viu aqui, e existem muitos outros textos, é só você procurar, é só você estudar, que você vai ver que o sábado era guardado pelos discípulos, continuou sendo guardado, e não por os adventistas que inventaram isso, Ellen White que inventou isso. Para começar, eu acho que antes da gente falar alguma coisa, a gente tem que conhecer a história. Ellen White não foi a pessoa que trouxe o sábado para a igreja adventista. Quem chegou com o sábado foi uma jovem chamada Raquel, vamos traduzir em português, né? Rachel, a Raquel Oaks
que trouxe o sábado. Ela era batista, né? Sabatista, e ela trouxe o sábado para uma pessoa, e essa pessoa levou para outro, e esse outro levou para as pessoas que estavam ali começando a igreja adventista. Aí eles foram estudar, não acreditaram a princípio, foram estudar, foram ver se isso realmente batia, e acharam na Bíblia todas as evidências que o sábado é o dia de guarda. Para você ter ideia, existem inúmeras igrejas que guardam o sábado. O sábado não é judeu e adventista, o sábado é bíblico. O sábado foi feito para o homem, entendeu? Tá lá, Jesus falou isso em Mateus. Se você dá uma observada também, se você faz esse teste, observa no sábado, na sexta-feira à tarde, que nós acreditamos também que o sábado começa na sexta-feira ao pôr do sol, conforme a Bíblia ensina em Gênesis. Observa como os passarinhos cantam mais forte do que todo o resto da semana. Observa isso. Observa isso de coração. E outra coisa também. Observe no sábado de manhã os passarinhos cantando é mais forte. E existem pesquisas, americanas que falam o seguinte, que se você procurar um vídeo na internet, adventistas de Loma Linda é uma cidade nos Estados Unidos. A perspectiva de vida das pessoas que não trabalham, que não fazem atividades corriqueiras no sábado, a estimativa de vida delas é maior do que pessoas que descansam outros dias da semana. Não sou eu que estou falando. São estudos científicos de pessoas não adventistas. Dá uma pesquisada na internet que você vai achar isso daí, tá bom? Então Deus preparou tudo perfeito. Ele preparou o sábado pra gente. O sábado é especial. Ah, mas vocês não fazem nada no dia de sábado. A gente faz muita coisa. A gente vai na igreja. A gente presta um culto especialzão aí para Deus. Como os outros dias a gente tem que ter contato com Ele, mas esse dia é super especial. E muitos adventistas, eles visitam orfanatos, eles ajudam a quem realmente está precisando, como Jesus fez no sábado. Jesus curou, Jesus ajudou as pessoas, os fariseus vieram, brigaram com ele, e é isso que eu vou explicar no outro vídeo. Por que brigaram? Por quê? Ah, não pode fazer o bem ao próximo? O sábado é para fazer o bem ao próximo. E quando a gente faz o bem ao próximo, a gente também faz a nós mesmos. Então, nós não temos aqui embasamento bíblico em momento nenhum que o dia de sábado foi abolido, que os 10 mandamentos foram abolidos. Jesus perguntou lá em Mateus, quais são os mandamentos de Deus? Aí foi respondido para ele, amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou o quê? Você está certo. Aí geralmente as pessoas param nesse texto, mas olha o que vem logo em seguida, fala o seguinte, você disse bem, desses dois dependem toda a lei. Analisa uma coisa comigo. Pega a tua Bíblia e depois dá uma estudada do 1º ao 4º mandamento. Todos esses 4 mandamentos, eles vão falar de amor a Deus. São especiais para Deus, para se dedicar a Deus. Do 6º ao 10º vai falar de amor ao próximo, de cuidado que nós temos que ter com o próximo. Então, Jesus simplesmente ele resumiu os 10 em 2, ele dividiu. Os 4 primeiros são de adoração a Deus e os outros 6 são para o próximo. Então, leia a Bíblia, pega todo o contexto. Se possível, busque traduções originais, busque o que significa no grego, o que significa no hebraico, a sua mente vai expandir de uma maneira muito grande. Muitas pessoas usam o sábado de Colossenses 2,16 para falar que Paulo aboliu o sábado. A gente vai fazer um outro vídeo explicando só esse versículo, mas eu já te falo que não tem nada a ver com o sábado do Decálogo, tem a ver com os sábados festivos. No outro vídeo a gente explica 100% para você. Então esse aqui é um vídeo rápido, na verdade, porque se eu for falar aqui realmente detalhe por detalhe, a gente pode fazer uns 20 vídeos, nós vamos fazer mais vídeos sobre o sábado, mas em suma é isso. Não existe embasamento bíblico sobre o domingo ser guardado. Ah, mas nós estamos homenageando Jesus ressuscitou no domingo. Legal, Jesus ressuscitou no domingo, concordo. Mas ele morreu numa sexta-feira e não ressuscitou no sábado. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Jesus guardou o sábado. A mãe de Jesus, Maria, uma mulher extraordinária. Eu amo a história de Maria. Tem uma música, Mary Did You Know? Maria, você sabia? Tem tradução em português. A música é linda. Mas eu não vou cantar, porque se eu cantar, vocês vão desinscrever aqui no canal, vocês vão embora falando nisso, se inscreve aí, tá bom? Mas tem essa música que fala, Maria, você sabia que quando você beijava o rosto do seu filho, você beijava o rosto do próprio Deus? Então, eu acho Maria uma mulher extraordinária. Ser escolhida para ser a mãe de Jesus? Ah, fala sério, não é qualquer um, né? Maria, então, era uma pessoa extremamente conectada com Deus.
Mas Maria guardou. Ela poderia ter ido embalsamar o corpo do filho dela. Ela criou Jesus, ela amamentou Jesus, gente. Ela poderia ter ido fazer isso no sábado. Ela guardou o sábado. Maria, Virgem Maria guardou o sábado. Guardou. Os apóstolos guardaram. Jesus guardou o sábado. Por que a gente vai ficar guardando o domingo? Ó, vou falar uma coisa aqui também. O sábado não salva ninguém, tá? Mas os 10 mandamentos não salvam ninguém. Quem salva é quem? Jesus Cristo. Pela graça de Jesus Cristo nós somos salvos. Porém, os 10 mandamentos, eles são um espelho que nos mostram a sujeira. Eles nos mostram o caminho que devemos seguir. E se nós tropeçamos em um desses mandamentos, tropeçamos em todos os 10. Quem fala isso? Está lá em Tiago. Sabe que Tiago é esse? Tiago, irmão de Jesus. Um dos irmãos de Jesus. Não é o Tiago que era apóstolo, não, tá? É isso mesmo. Quem escreveu isso daqui foi Tiago. E vou abrir aqui um outro parênteses para um outro vídeo, hein? Geralmente se dá Pedro como o primeiro papa, como o líder da igreja. Você sabia que quem era o líder geral da igreja era Tiago? Pedro nunca foi o líder geral da igreja, você sabia disso? A gente fala isso aí em um outro vídeo, mas vamos lá. Tiago 2, no verso 10, fala o seguinte, ó. Com efeito, aquele que guarda toda a lei, mas desobedece a um só ponto, torna-se culpado da transgressão de toda a lei. Lei com letra maiúscula, igual lá em Mateus 5,17. Então, meu querido, leia a Bíblia. Não escute o que as pessoas falam para você que está escrito. Confirme na Bíblia. Eu falo isso aqui direto, confirme na Bíblia. E eu falei isso num vídeo anterior aqui sobre a marca da besta. Se você não assistiu, assista. Eu falei o seguinte, se você me provar na Bíblia, que Jesus mandou que o sábado foi abolido, cara, eu te dou o meu carro. Não é um carro do ano, não, mas é um carro bom. Te dou o meu carro, tá bom? Então confie na Bíblia, confirme a Bíblia, tá bom? Peço a você de coração, como eu falei aqui, não foi intenção minha nenhuma agredir ninguém, pelo contrário, tenho um respeito muito grande por todos. Só estou mostrando para você um ponto de vista meu, mas que é bíblico. Na verdade, estou te mostrando um ponto de vista bíblico, tá bom? Está aqui, está na palavra de Deus. Então, confirme na palavra. Se você tem alguma dúvida, se você queria fazer uma pergunta, alguma coisa, faz a pergunta para mim, ou aqui nos comentários, ou no nosso direct lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.